Palavra aberta. A América do Sul vive nos últimos dias um impasse e até um clima de tensão diante da intenção da Venezuela de tomar o território de Essequibo, que pertence à vizinha Guiana. Durante a semana, o presidente venezuelano Nicolás Maduro chegou a apresentar um novo mapa do país, já com a anexação das novas terras, depois da aprovação da população em um referendo no último domingo. A Venezuela e a Guiana lutam há mais de um século pelo território de Essequibo, uma região de 160 mil quilômetros quadrados, rica em petróleo e minerais. O território de Essequibo corresponde a 75% do que hoje é a Guiana. A Guiana é um país localizado no norte da América do Sul, com fronteiras ao sul com o Brasil, com a Venezuela no sudoeste e com Suriname ao leste. O governo brasileiro, assim como outros países sul-americanos, pediu para que as nações resolvessem suas diferenças territoriais por meios diplomáticos. No fim de semana, antes do resultado do referendo, o presidente Lula pediu bom senso em ambos os lados e declarou que o que a América do Sul não está precisando é de confusão. Mas, afinal de contas, o que está por trás desse conflito? Que clima vivemos na América do Sul? Podemos considerar como um continente de paz? Qual é o tipo de relação entre os países? Qual o paralelo podemos fazer com outros continentes? Qual é o papel do Brasil para promover os acordos e evitar os conflitos? Para debater esse assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, a professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, doutora em Geografia, Geraldine Rosas. Professora, bem-vinda ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, obrigada pela oportunidade. Estamos recebendo também o doutor em Direito Internacional, professor da Faculdade Arnaldo Vladimir Feijó. Bom dia, professor, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Muito obrigado por me receber. Obrigada, professor. Bem-vindo mais uma vez. Professora Geraldine, didaticamente, a gente até citou aqui em linhas gerais de que território nós estamos falando, mas volta o nosso olhar, professora, para essa região, Essequibo. Por que ela está sendo tão disputada? Qual que é a intenção de Nicolás Maduro por trás dessa tentativa de tomar o território? E do outro lado, a posição também do presidente da Guiana. Enfim, contextualiza para a gente, por favor, professora, didaticamente. Até destacando que o doutorado da senhora é sobre a geopolítica das Guianas. Isso, é verdade. Quando a gente fala em Guianas, uma primeira coisa importante de entender é que nós estamos falando de uma região natural que compreende uma porção centro-norte da América do Sul. E essa região natural ela tem características geográficas bem definidas, inclusive, né? A gente tem na porção mais sul dessa região o maciço cristalino, o maciço das Guianas, que é uma região de altitudes muito elevadas, densamente marcada, né, pela presença da floresta tropical. Então é uma região, as Guianas, de um modo geral, compõem, né, uma região natural que tem apenas no litoral uma planície, né, que é chamada de planície litorânea, que permite, de fato, assim, um povoamento maior. Então, muitas vezes a gente desconhece esses territórios porque entre nós, né, entre o Brasil e a região das Guianas, existe floresta, existe um planalto, né, que é dos mais antigos aí do planeta Terra, que nos separa, vamos dizer assim, geograficamente, dessa região. Então, quando a gente fala acerca das Guianas, embora isso inclua essa região natural, ela inclua também um pedacinho do Brasil, uma parte da Venezuela, mas em termos políticos, né, nós estamos falando de 3 territórios. A Guiana, que foi colonizada pelo Reino Unido, se tornou independente em 1966, uma independência bastante tardia. O Suriname, que foi colonizado pelos Países Baixos, falam holandês, tem uma relação muito próxima, né, ainda hoje com os Países Baixos, se tornaram independentes em 1975, uma independência mais tardia ainda, e o território da Guiana Francesa, que não constitui um estado independente, mas é um território ultramarino da França, pertence à França, é a soberania francesa, né, que vigora ali. Então, esses três territórios, né, 2 estados soberanos, um território ultramarinos, eles compõem, né, politicamente essa região natural que a gente chama de região das Guianas e que é bastante desconhecida para nós, né, de um modo geral, para nós brasileiros. Pelo fato da gente ter o povoamento maior, né, dessa região na planície litorânea, né, no extremo norte da América do Sul,
as relações da Guiana e do Suriname, elas são muito mais fortes com os países caribenhos, ou mesmo com países do norte, né, global, com Estados Unidos, no caso da Guiana, com os Países Baixos, no caso do Suriname. Então, de fato, a integração desses territórios com a América do Sul, ela é muito pequena, é um processo de integração, assim, relativamente frágil, né, que encontra, inclusive, limites infraestruturais ou geográficos, né, se a gente for definir melhor. Então, eu poderia, inclusive, dizer que o momento em que a Guiana e até mesmo o Suriname, eles estiveram mais próximos da América do Sul, foi o período de auge da Unasul, né, quando realmente esses países integraram um bloco sul-americano. Fora isso, eles têm relações muito mais estreitas com o Caribe. Agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre a Guiana, né, esse território que foi colonizado pelo Reino Unido, se tornou independente em 1966 e que agora está ameaçado, né, pelo referendo ocorrido na Venezuela. Essa reivindicação territorial que a Venezuela faz, ela faz desde antes da independência, quando a Guiana ainda era uma colônia britânica, e ainda, né, no finalzinho do século XIX, houve uma tentativa de equacionar essa questão, né, porque a Venezuela, qual é a alegação histórica da Venezuela? É de que esse território conhecido, chamado pela Venezuela de Guiana Essequiba, né, que corresponde a mais ou menos 2/3 do território total da Guiana. Esse território ele teria sido colonizado junto com a Venezuela pelos espanhóis, ocupado pelos espanhóis. A alegação do Reino Unido, né, na época, ali, século XIX ainda, como a colônia, né, o colonizador, melhor dizendo, que dominava ali a colônia, a alegação é que os espanhóis perderam esse território para os Países Baixos, que, por sua vez, perdeu esse território para o Reino Unido. Então, esse território pertencia ao Reino Unido, né, enquanto colonizador, e, naturalmente, pertenceria à Guiana, uma vez que ela se tornasse independente. Lá atrás, em 1899, houve uma tentativa, né, de resolver essa questão através de uma arbitragem internacional, que era muito comum antes de existir a Corte Internacional de Justiça, né, as arbitragens internacionais eram muito recorrentes, e o laudo arbitral, ele deu ganho de causa para o Reino Unido, né, mas quando a Guiana foi se tornar independente no início ali da década de 60, a Venezuela recolocou essa questão, porque em algum momento houve a descoberta de um documento que colocava a possibilidade de ter havido um conluio entre um dos advogados envolvido na arbitragem com o Reino Unido. Então, a Venezuela questionou isso mesmo antes da Guiana se tornar independente. E quando ela se tornou independente, a Venezuela reconheceu, mas ressalvando que esse território permanecia como um território disputado. Então, é importante a gente entender que não começou hoje, né? É claro que a descoberta do petróleo, a Guiana tem crescido muito economicamente, né? Ainda é um país com uma economia muito frágil, mas ela tem crescido economicamente fruto dessa exploração, mas essa disputa não começou hoje e ela tem uma série de etapas aí, né? Que resultam, claro, nessa escalada mais recente. Professor Vladimir Feijó, para o senhor, na avaliação do senhor, o que está por trás disso aí é o petróleo? É a questão econômica? Essa busca de território ali? E mais, por trás dessa tentativa da Venezuela, o que está acontecendo hoje na Venezuela também motiva e questão eleitoral, econômica também? Era isso que eu ia dizer, Eustáquio e Kátia. Duas questões eu acho que estão em voga. A primeira é a eleição parlamentar e presidencial a ocorrer ano que vem na Venezuela. Tem uma tratativa internacional de fazer uma eleição aberta, da inclusão dos opositores, e o Maduro e o seu partido buscam encontrar uma linha política de apoio e que daria uma grande eletividade dos seus candidatos e apelar para o nacionalismo de defesa dos interesses do país diante influência externa foi algo que deu certo em eleições passadas. Então pode ter esse jogo eleitoreiro em questão. O segundo é sim essa questão econômica. A Venezuela estava sancionada até recentemente pelos Estados Unidos, que busca pela redução da produção de petróleo da Arábia Saudita e outros países da OPEP compensar isso e reduzir um tanto as pressões inflacionárias e retirou as sanções da Venezuela. Mas isso significa que ela precisa recompor a produção. E a produção daquelas
dos poços naturais precisam troca de peças. E no caso do Mar do Caribe, nessa região em disputa, você consegue trazer uma plataforma de outra área e começar a produção em pouco tempo. Então, certamente, tem esse interesse econômico, sim, de retomar a economia da Venezuela usando desse recurso estratégico, mas também está diante essa reivindicação territorial que é de bastante tempo, que está em aberto junto ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, porque a Venezuela reivindica isso e confronta não só com a Guiana, mas também Suriname e 8 países do Caribe. E o tribunal já disse, essa questão tem que ser resolvida por arbitragem. E a arbitragem sobre o território marítimo depende também da questão terrestre. Quando isso foi levado ao Conselho de Segurança, eles não quiseram se posicionar sobre o direito marítimo, revertendo, portanto, para a possibilidade da Corte Internacional de Justiça, que aceitou um caso da Guiana em 2018, que ainda está em andamento. Semana passada, sexta passada, teve uma decisão, sexta-feira da semana passada, teve uma decisão preliminar dizendo não interfira no processo, não tome nenhuma medida que possa atrapalhar a futura decisão da Corte. Pelo resultado do referendo que teve na semana passada, 95% de aprovação significa que é um tema que unifica, né, a população. E, ao mesmo tempo, o professor Vladimir, aliás, dias depois, o Nicolás Maduro já anunciou um novo mapa, já quer que as escolas adotem, né, esse mapa nos livros didáticos. O Maduro já poderia, de fato, fazer isso, inclusive já prevendo exploração de petróleo lá na Guiana? Como eu disse, o caso está perante um foro internacional, a Corte Internacional de Justiça. A única possibilidade de resolver isso fora da Corte seria por arbitragem. A Guiana está buscando a parceria de Cuba, dos Estados Unidos e da Índia, já que boa parte da população da Guiana é de descendentes, né, que vieram da Índia, da época da colonização inglesa, eles têm esse vínculo político forte, mas que em si é uma arbitragem complexa. Veja aí, colocar a diplomacia americana junto à diplomacia Cuba no meio para resolver uma tensão entre Guiana e Venezuela. Do ponto de vista da Constituição venezuelana, esse referendo tentou dar uma vazão de aceitar um novo território. A Venezuela é uma federação como o Brasil. E logo no nosso primeiro artigo tem um texto parecido com o da Constituição venezuelana, dizendo que a república é a consequência do somatório dos estados. Isso significa, se quer esse novo mapa, como ele divulgou, é preciso reconhecer como um estado. Mas ele foi um referendo da população venezuelana que aceitaria ter um novo estado. A população local não foi consultada, a população da Guiana, ou mesmo esse recorte, né, de Essequibo, não foi consultado, se deseja ingressar na Venezuela. Então eu imagino que essas decisões são pressões diplomáticas e uma agitação da população, como eu disse da pergunta anterior, de cunho político, de cunho nacionalista. Professora Geraldine, falando de forma geral sobre a América do Sul, a gente está vendo esse impasse, esse conflito aí, Venezuela, Guiana. A gente viu agora a eleição do Javier Milei na Argentina, com posições bem questionáveis, um certo desentendimento com o Brasil. A gente viu anos atrás, na Colômbia, por exemplo, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, muita violência. A gente vê falar de célula terrorista lá na fronteira de Brasil, Uruguai, Paraguai, na região de Foz do Iguaçu. Qual que é a avaliação geral sobre a América do Sul? A gente tem um continente desse tamanho em paz, em conflito, são questões isoladas, um paralelo até com outros continentes. Qual que é a avaliação da senhora sobre a América do Sul? Bom, para fazer essa avaliação, a gente teria que, talvez, diferenciar aqui alguns tipos, né, de conflitos ou de atores envolvidos nos conflitos armados. Quando a gente olha para o cenário dos conflitos propriamente interestatais, né, conflitos entre estados soberanos, entre estados formalmente reconhecidos, né, como atores soberanos, a gente não tem exatamente conflito armado. A gente tem disputas territoriais, e são várias, né? Essa da Guiana e da Venezuela é uma delas, mas se a gente for olhar para a América do Sul todo, a gente tem pelo menos umas 5 ou 6. Né? A própria Guiana, ela tem uma disputa fronteiriça com o Suriname. É uma área menor, né? Mas também rica em recursos, é também uma disputa que não se resolve. A questão ali tem a ver com afluentes de rios, né? Um entende que a fronteira passa em um afluente, outro, cada um favorecendo o seu lado. Mas isso é bem comum, na verdade. Essas disputas fronteiriças na América do Sul, elas são relativamente comuns e, de um modo geral, a gente não tem violência
sendo utilizada como recurso, né, para lidar com essas incompatibilidades de interesses. Então, acho que quando a gente olha para os atores internacionais, né, os estados propriamente ditos, a gente tem uma região, em primeiro lugar, uma região de concentração relativamente baixa até de recursos, né? A gente não tem nenhuma grande potência mundial na América do Sul, então é uma região de paz nesse sentido, né? Mas a gente tem outras formas de violência, outras formas de conflitos internos, por exemplo, né? Ou de violência política dentro dos países. Aí sim são essas outras realidades, inclusive que você mencionou, né? No caso da Colômbia, a gente teve uma guerra civil durante muitos anos, né? Entre o governo colombiano e as Farc, mas esse é um conflito também que obteve uma resolução, né? Em 2016 houve a assinatura de um acordo de paz. Isso tudo demora muito tempo, né? Mas é um conflito que vem também sendo transformado, né? Enfim, sendo pacificado. A gente tem outros casos, por exemplo, de muita violência, mas aí não envolvendo propriamente uma dimensão política no sentido mais estrito, mas envolvendo tráfico de drogas, que é uma coisa muito comum, muito recorrente, né, em várias regiões da América do Sul. Mas quando a gente olha assim, para atores estatais, a gente vê disputas fronteiriças, mas que muito excepcionalmente chegam às vias de fato, né? Professora, eu gostaria só de acrescentar mais uma pergunta, já caminhando inclusive para as considerações finais. A senhora destacou aqui para a gente que há um distanciamento, né, das Guianas em relação à América do Sul como um todo. Uma disputa, um aumento da tensão da disputa entre a Venezuela e a Guiana poderia trazer ou não instabilidade para a região, para o continente? Com certeza, a instabilidade política já é um elemento importante, né? E a Mas gente poderia falar até de uma guerra? é possível, né? Se a Venezuela ela leva essa proposta de anexação, né, às vias de fato, ou seja, se ela tenta anexar com presença militar, né, se ela fizer uma incursão militar nesse território do Essequibo, a gente pode ter sim um conflito armado, né, internacional entre a Venezuela e a Guiana. Eu particularmente acho pouco provável, porque a Guiana ela tem relações militares, uma parceria militar de longa data com os Estados Unidos. E colocando aqui de uma maneira muito clara, não que a Guiana seja um ator político tão importante, mas a Venezuela é um ator político no jogo estadunidense, né? Então, quer dizer, a política internacional é sempre um jogo de xadrez. Então, eu acho muito pouco provável, né? Considerando, inclusive, o mundo no qual a gente vive, né? Nesse momento, um mundo, né, no qual já se caminha para 2 anos de uma invasão da Rússia à Ucrânia, né? Um país soberano tendo parte do seu território anexado, né, por um outro estado, numa região que é muito influenciada pela presença militar, inclusive dos Estados Unidos, eu acho bem pouco provável, né? Eu acho que com certeza haveria aí uma sinalização capaz de dissuadir um movimento como esse. Mas é claro, né, que a gente muitas vezes se surpreende, né? Poderia acontecer. O bem pouco provável é uma guerra. O bem pouco provável é que a gente chegue às vias de um conflito mesmo, né, militar entre Guiana e Venezuela. E a pergunta final para o senhor, professor Vladimir Feijó. O Brasil, como o maior país da América do Sul, o papel dele nesse conflito, especificamente nesse impasse entre Venezuela e Guiana, e também as relações de paz na América do Sul. O Brasil poderia ter um papel relevante, mas parece que não é do interesse das partes o engajamento do Brasil. É de nosso interesse ter um continente pacificado, é de nosso interesse uma tentativa de formulação de um novo foro sul-americano, porque o Brasil pretende, nos foros internacionais, ONU, FMI e as novas instituições, se apresentar como representante de um grupo de países e não só do seu interesse, para fazer essa sua voz ser ampliada. Mas para que isso aconteça, é preciso que os demais países vejam o Brasil como representante, o que não existe estrutura agora. Então, quando muito, o que a gente pode é exercer pressão diplomática, continuar dizendo o contrário pela solução militar, fazer a pressão das nossas forças armadas que não estão preparadas para lidar com um conflito de larga escala no norte, até pela questão de logística. A gente consegue tirar os nossos tanques, que parecem estranho, né, estarem concentrados no Rio Grande do Sul, em 24 horas colocar na fronteira do Peru, mas vão demorar 12 dias para chegar um volume que não vai fazer nenhuma intimidação. Mas pelo menos mostra que o Brasil está preparado, está atento e que vai defender a soberania. O que a gente deve fazer agora de preparo antecipado é evitar uma crise como aconteceu em 2018, de fuga de pessoas à época, né, pela crise econômica. Lembrando que Roraima tem uma população de menos de 500
meio milhão, e aquela época fluiu, gerando uma grande dificuldade em infraestrutura, e a Polícia Federal e todo o sistema do Ministério da Justiça teve que reagir em emergência. Então, o que a gente deve se preparar é, se acontecer algo mais tenso, dentre elas uma guerra, e pessoas fugirem dela, a gente está preparado para lidar com esse influxo de pessoas. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui a disputa entre a Venezuela e a Guiana pela região de Essequibo. Recebemos a professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, doutora em Geografia, Geraldine Rosas. Professora, obrigada pela contribuição, pela aula. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado pela aula também ao professor Vladimir Feijó, da Faculdade Arnaldo, doutor em Direito Internacional. Professor, um grande abraço, obrigado pela presença. Satisfação grande, obrigado. Até a próxima, professor. Obrigada mais uma vez. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube.